E antes de fazermos a leitura do texto e nós meditarmos sobre a palavra, recebemos a instrução do Senhor, eu queria registrar algo muito importante, que é explicar que o objetivo da mensagem esta noite não é criar nenhum tipo de constrangimento e muito menos protesto. Não há nenhum protesto aqui em relação àquela ou outra religião. Amém ou não amém? E fique bem claro isso, porque nós estamos dentro de um templo consagrado. Esse templo é um templo evangélico, embora vai ser colocado na internet, mas que fique bem claro que nós estamos dentro de um templo evangélico. Não estamos invadindo nenhum lugar, não estamos invadindo nenhuma privacidade. Nós estamos dentro de um templo evangélico com pessoas que vieram para ouvir a palavra baseada nas Escrituras. Então, nosso objetivo aqui não é constranger, não é criar nenhuma contenda, nenhuma divisão e nem protestar contra nada. É apenas ensinar os propósitos da palavra de Deus. Amém ou não amém? Então, que fique bem claro isso, que o único motivo é esse, cumprir realmente os propósitos da palavra de Deus, na qual diz em 1 Timóteo, lá no capítulo 2, vamos juntos lá no capítulo 2, de primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente 1 Timóteo, glórias a Deus, 1 Timóteo, lá no capítulo de número 2, aleluia, Jesus. Então, como eu disse, o único motivo é cumprir os propósitos da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus é esse. Já falo qual é o versículo. Que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E está escrito isso aonde? 1 Timóteo 2, 4. O qual é Deus. Se você ler os versículos anteriores, está falando de Deus. O qual deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos. E cheguem ao pleno, ao total conhecimento da verdade. E que verdade é esta, amados? Qual é esta verdade? Versículo 5. Porquanto há um só. Quantos deuses existem? Um só Deus. E aí tem a outra verdade junto com essa revelação. E um só mediador, que pode mediar entre Deus e os homens. Que nome está na sua Bíblia? Quem é esse mediador? Cristo Jesus. Ele está em forma de homem quando ele intercedeu. Quando ele veio aqui na terra, ele conquistou isso como homem. Amém, igreja? Por isso está dizendo Cristo Jesus, homem. Porque ele conquistou isso na figura de homem. Amém, igreja? Por isso que ele teve direito de interceder, porque ele sabe que os homens sentem. Amém? Glórias a Deus. Esta é a verdade. E Jesus, por ter declarado essa verdade, ele declarou essa verdade lá em João 14, onde nós lemos até no início, antes do louvor. Mas para quem não estava ainda acompanhando, porque na internet começa depois, na pregação, então João 14, no versículo 6, o próprio Senhor Jesus disse isto: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Amém ou amém? Quando Jesus fala isso, meus irmãos, ele está nos advertindo a tomar cuidado com falsos ensinos. Porque desde o início, desde o princípio, o inimigo tem usado mesmo da sagacidade que ele tem para enganar a raça humana. Vamos em Gênesis capítulo 3. Eu sei que você já conhece, vamos dar oportunidade a outros conhecerem também. Quando você vai ver que foi a queda do homem. O homem caiu, saiu da presença de Deus justamente por causa da sagacidade de Satanás. Então em Gênesis 3 é registrado quando o homem cai, quando ele deixa de estar na presença de Deus, porque desobedece ao Senhor. E ele fez isso porque o inimigo percebeu que o homem era fácil de ser seduzido, tentado. Então a sagacidade do inimigo, que a própria palavra revela que a serpente, a mais sagaz de todos, é o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí você já conhece a história, que a mulher vai dizer: não, ele disse que podemos,
comer toda a árvore do jardim, sim, mas apenas aquela, né? Você conhece já a história. Aquela está no meio do jardim, o fruto dela nós não devemos comer, porque se comermos nós vamos morrer. E a serpente estava, não vai morrer nada. É que Deus falava no sentido espiritual, e o inimigo já começou a colocar carnalidade no ser humano ali, com sagacidade. E por causa a Eva, pela desobediência, depois ela fez com que o seu marido também comesse daquilo que era proibido pelo Senhor. A única coisa que não podia fazer no Éden, ali houve a queda do homem. Então, eu só quis ler de novo esse texto, não para explicar de novo tudo o que aconteceu no jardim do Éden, e sim para você lembrar que a serpente que é citado aqui é o diabo. É uma figura do diabo que é citado como serpente. Então, a antiga serpente, depois o dragão, ou, se você quiser entender, Satanás, o Lúcifer, o anjo caído, enfim, não importa. Mas a serpente aqui em outros textos se refere ao diabo como a antiga serpente. Se você ler em Apocalipse, tem um texto lá que fala a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente. Então é essa serpente que se refere ao diabo. O inimigo, ele percebendo, já estava em queda, ele já tinha sido lançado fora da presença de Deus. O negócio dele agora é roubar, matar, destruir. E ele, como não pode fazer isso com Deus, ele foi atacar a criatura que é a imagem e semelhança de Deus. E fez isso com a sua sagacidade, pois ele foi criado como o mais sagaz de todas as criaturas que Deus havia feito. Amém, igreja? Então está aí a prova da sagacidade. E o inimigo tem usado da sua sagacidade desde o princípio para enganar a humanidade. Por isso que Jesus fala, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não adianta, senão por mim. Há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Amém? Esta é a verdade. Lá em João 8, quando nós abrimos na pregação para louvor, né, quando nós abrimos esse culto de libertação, nós usamos por instrução do Espírito Santo sempre João 8, né? Mais especificamente o versículo 32, que, né, nós não vamos lá agora, só estou lembrando a igreja que em todo culto de libertação podemos ir lá, mas não no versículo 32. Até peço que vocês já deixem aberto em João 8, mas nós vamos em outro versículo, porque nós sempre abrimos o culto de libertação nessa passagem de João 8, 32, que é onde Jesus está defendendo a sua missão e a sua autoridade. Mas onde eu quero ir agora é um pouquinho mais à frente, que há um grupo de pessoas que passou a discutir com Jesus algumas questões, e ele não se fazia entender. Então Jesus, para não alongar a conversa, ele disse a ele, vocês sabem por que vocês não me entendem? Eu vou explicar para vocês. Porque vocês são incapazes de entender, porque vocês são ainda filhos da ira. Ele vai direto ao ponto. Vocês estão lá ainda na origem ainda. Vocês, desde o primeiro casal, quando caiu Adão e Eva, vocês entraram na ira. São conhecidos no mundo espiritual como filhos da ira, filhos da desobediência. Então vocês são filhos do diabo. É uma revelação terrível para a humanidade. Mas se a humanidade não sabe, o universo, o mundo espiritual, vê o ser humano que ainda não aceitou Jesus como Salvador, como único mediador, como filhos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira. Pastor, isso é muito sério. Eu falo com ousadia, porque a palavra nos revela isso. Então a sagacidade do inimigo é querer manter essas pessoas debaixo da desgraça, ou fora da graça de Deus. E mesmo aqueles que estão buscando, nós, ele vai tentar, com a sagacidade dele, nos tirar da presença de Deus. É esse alerta de hoje. Então, se você for no versículo 43, Jesus vai dizer isso, para acabar com a discussão. Ele fala, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque ele pergunta e ele responde, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Até isso. O inimigo, amados, ele usa da sua sagacidade
para contaminar a carne. E ele contamina a carne pelo pecado, para distorcer a palavra de Deus. E para isso, então, ele usa homens que ainda têm nos seus corações sentimentos como ambição. A ambição não é pecado, amado, desde que ela seja freada, desde que ela não seja com amor ao dinheiro, ou coloca a palavra de Deus em segundo plano. A ambição de querer crescer na graça do Senhor, de servir mais o Senhor, de ser um bom chefe de família, de ser uma boa esposa, de ser um bom marido, a ambição de ser um bom funcionário, de eu crescer como profissional. Isso tudo é sadio, desde que eu não atropele a ordem da doutrina da palavra de Deus e passe por cima das pessoas e dos princípios bíblicos. Mas quando o diabo percebe que a ambição desenfreada, sem controle, egoísta e gananciosa, ele vai continuar a usar aquelas pessoas para distorcer a palavra de Deus. Então ele vai usar pessoas desse tipo para continuar enganando o ser humano. Eu convido a você a ir lá em 2 Timóteo, porque você vai entender que na Terra existem pessoas assim, e o mundo, cada dia que se aproxima do final, vai piorando. Há uma doutrina aí religiosa, que eu não convenho ficar falando de religião aqui, mas há uma doutrina religiosa que fala que o ser humano, na medida que vai passando gerações, ele vai evoluindo. Amados, eu não sei se isso é evolução. Evolução, quando o amor não existe, não é evolução. Eu acho isso uma involução. Eu não vejo o ser humano se aperfeiçoando na evolução em relação às coisas de Deus. Eu vejo ele se afastando de Deus. E de que adianta o homem ganhar toda essa sabedoria, ganhar o mundo se perder a sua alma. Amém, igreja? Então eu não vejo nenhuma evolução o homem se afastar de Deus. Mas há uma doutrina aí que diz que o homem está evoluindo. Muito bem. A ciência vai passar, e Deus é acima da ciência. E a sabedoria dos homens vão ser envergonhadas, porque Deus resolveu ocultar as coisas grandes aos sábios e instruídos, e resolveu revelar aos seus pequeninos, aos que são humildes de coração. Isso nada tem a ver com poder financeiro, com sabedoria, enfim, podemos ter, e há muitos no meio do evangelho que têm poder financeiro, uma grande sabedoria, e são grandes e homens servos de Deus. Amém ou não amém? Voltando aqui, nós falamos de humildade e nós nos referimos a pessoas que são humildes de coração, né? 2 Timóteo capítulo 3 vai nos revelar aqui que a prova bíblica é que a Bíblia é a verdade. Amém ou amém? Não existe verdades. Se você quer saber a verdade, se instrua com a palavra. Não estude filosofia, não se apegue a doutrinas dos homens, porque na verdade são todos ensinamentos demoníacos. A evolução desse mundo é demoníaca. Por quê? Porque a palavra diz que esse mundo jaz no maligno, e ele está caminhando para um fim. E a palavra diz lá em 2 Timóteo 3, que os males, as corrupções estarão cada vez maiores nos últimos dias. Por isso está escrito: saiba, porém, ou então sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Para quem não sabe o que é jactanciosos, é vaidosos, arrogantes, né? Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, zombadores, né? Irreverentes é zombadores, desafeiçoados, no versículo 3, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4 diz: traidores, atrevidos, enfatuados. Que é enfatuados? Presunçosos, né? Mais amigos dos prazeres que amigos de quem? De Deus. Olha o versículo seguinte: tendo até a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge desses também, ou foge também desses. Amém, igreja? Então está aí a palavra de Deus revelando como serão os homens dos últimos tempos. O inimigo está contando com isso, com esse sentimento que ainda existe no coração de muitas pessoas. Esse sentimento, a ganância, a arrogância, a soberba, está ali, ó. Muitas pessoas são assim, e em nosso meio ainda, viu, amados? Isso não é novidade. Na convivência com os irmãos, você vai perceber que há muito disso no nosso meio ainda.
Por quê? Porque Deus está transformando. A conversão não é uma mágica, a conversão é uma transformação. E Deus transforma de dentro para fora, não de fora para dentro, amém? Ele muda lá dentro, o caráter, ele molda, ele transforma. E isso não é uma mágica, isso é um processo muito lento e muito difícil. Só Deus tem o poder de fazer isso, amém? Nem mérito do homem é. Bom, mas nós queremos dizer com tudo isso é que há muitas astúcias do inimigo, há muitas ciladas que o inimigo tem preparado, inclusive para aqueles que estão buscando a Deus, que somos nós. Eu convido a você agora em Efésios, no capítulo 6, porque essas ciladas, amados, é só voltar um pouquinho, essas ciladas só podem ser evitadas, só podem ser evitadas, no caso é o termo mais certo, se evitar uma cilada, se você estiver na verdade. E qual a verdade? Efésios 6,10, revestidos do poder de Deus. Não é só de uma parte do poder dele, a palavra diz de todo o poder de Deus. Efésios capítulo 6 e versículo 10, quem encontrou diga amém. Então Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aí, quem que vive dizendo, esses crentes vivem falando do diabo, isso não existe, isso é conversa de crente. Tá bom, então chama a Bíblia de mentirosa. Se você tem a coragem de dizer isso, você está dizendo que Deus mente, que Deus é mentiroso, que Jesus veio a esse mundo para brincar. Então está aí, amados, a Bíblia o tempo todo fala para nós vigiarmos, porque o inimigo o tempo todo está aí em redor, e há ciladas o tempo todo. Então está aí, que Deus está nos ensinando essa noite, amados, para nós termos cuidado com essas sagacidades, com as astutas ciladas do inimigo. E a única forma é estar revestido, não é de parte do poder. Eu vou me converter um pouquinho só, tem algo que não me interessa eu me converter, somente naquela área. Aquela área lá é uma área complicada, cada um fique com a área que você quiser. Aquela área eu peço desculpa para o Senhor, ele vai entender. Fique você com cada área que você quiser. Eu estou falando em espírito com a igreja, porque é uma pregação coletiva, amém ou não amém? Então não, Deus está falando que você deve se revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra todas as ciladas do diabo, amém ou não amém? Então está aí, existe uma mensagem de Deus para te alertar que existem ciladas e que existe o antídoto delas, ou seja, algo que não é nem antídoto, que evita elas, é estar revestido de todo o poder de Deus, amém? Nós poderíamos pensar, a pergunta é, mas que ciladas são essas? Alguém perguntar, pastor, tem quais ciladas? Que ciladas são? Bom, nós poderíamos enumerar um monte delas aqui, mas a resposta bem objetiva é, bem objetiva, tudo que está no mundo é cilada do diabo. Sabia disso? Então pega esse dedinho abençoado para o teu irmão e fala, tudo que você vê que está nesse mundo há cilada do diabo. Ah, pastor, mas você está inventando essa história aí. Estou não. O Espírito Santo falou, quando ele me perguntou, você lembra de alguma cilada? Eu comecei a memorizar algumas e falar, que cilada o senhor quer que eu relacione aqui? Ele falou, filho, tudo que está nesse mundo é cilada. Eu falei, Senhor. Ele falou, então vá lá você em 1 João. Eu fui em 1 João correndo. Vá lá primeiro correndo, 1 João capítulo 2, lá no versículo 15. Está pensando que é brincadeira, amados? Você pensa que o teu adversário, o inimigo da tua alma, está brincando de adversário, de inimigo seu? Não queira pagar para ver não, amados. Opte, olha para mim aqui, opte ficar ao lado e debaixo das asas do Altíssimo. Ali você está seguro. Você está lutando contra algo que você não vai vencer nunca com a carne, com a sua mente humana, com o seu entendimento, com a sua sabedoria ou com o seu dinheiro. Você só pode vencer o mal que o tempo todo está ao teu derredor, querendo te destruir, te matar, te roubar, se você andar com Deus.
e estiver revestido de toda a armadura do Senhor. E onde está na Bíblia isso, pastor? Que o mundo inteiro, tudo está no mundo, então é perigoso. 1 João, capítulo 2, todos encontraram? Versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há aonde? Nem as coisas que há aonde? No mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo, porque o que é igreja? Igreja, é triste ouvir essas coisas, mas tudo mesmo, tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há desejos desenfreados da carne, há concupiscências dos olhos, desejos desenfreados dos olhos, e há a soberba da vida. E a soberba da vida, não, isso não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Olha o alerta de Deus: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga amém, igreja? Aleluia. Amados irmãos em Cristo, há muitos anticristos aparecendo aí, e estão diariamente em coisas subliminares que você nem vê. Há um anticristo aí, amado, numa emissora de televisão, que agora disparou uns 4, 5 anos para cá, até mais, em escancarar e mostrar a sua cara, a sua face, com temas antibíblicos, o tempo todo. E assim de gente como cristãos, sentadinhos na televisão, com seus filhos do lado, e tendo que explicar para os seus filhos o que é aquilo. Pula fora, foge destes. Nós estamos tendo a oportunidade de contemplar uma alta produção. Eu não estou aqui defendendo nenhuma bandeira, não tenho nenhuma carta, nenhuma conta aberta para depósito, para merchandising, mas nós temos aí a TV Record passando uma novela fantástica, uma novela com uma alta produção muito, mas muito boa mesmo, e tem gente ainda que está sintonizando o canal Anticristo. O que é Anticristo, amado? Tudo que é fora da palavra de Deus é contra Cristo. Jesus disse: aquele que não é por mim é contra mim. Amém ou amém? Ah, mas pastor, o que você está falando é muito sério. Eles também são cristãos. Cristão, até crente é diferente de cristão. Crer que Deus existe, até o diabo crê. É diferente, amado. Totalmente diferente. E eu falo isso com ousadia: tudo que é fora da palavra de Deus é anticristo, amado. Tudo que não está conforme a palavra é anticristo. Então, amados, no nome do Senhor Jesus, é um conselho que eu dou: pula para lá, assista. Então, se não quer assistir nada, você lê a palavra, sente com seus filhos, jante com eles, ore antes do jantar, traga de volta Cristo para dentro da sua casa. Traga Cristo Jesus para dentro da sua casa. O que você vê mais hoje é filho no quarto, filho lá, família, não se conversam mais. Cristo não... Cadê a família? A base do cristianismo é a família. Amém ou não amém? Então, onde está a família cristã? Deus está dando conselhos, porque lá na frente você pode se arrepender de coisas que você poderia ter evitado, ter feito e não fez. Faça enquanto tem controle. Faça enquanto há controle. Amém ou amém, igreja? Então está aqui: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Tudo. Poderíamos aqui, como eu disse, enumerar uma enormidade de ciladas, mas nós vamos nos reter algumas só que Deus me tocou e permitiu que eu falasse na igreja. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 6. Há uma das ciladas que o diabo arma para o povo para o seu povo, o povo de Deus, que o diabo arma para o povo de Deus, para esse povo aqui mesmo. 2 Coríntios, capítulo 6. Uma delas, o que a Escritura diz, amado, a respeito de união e sociedade? Alguém poderia me dizer? Que você não deve. Cristo diz, Cristo é a palavra, amém?
É a verdade, Jesus é a palavra. Ele diz: não vos junteis com jugo desigual. Fé que não tem nada a ver. Por quê? Porque não pode, não há nada que pode unir as trevas com a luz. As consequências vão ser grandes. É um alerta. Aí o diabo vem, o que Deus falou na palavra? Ele fala que não é bom me unir, nem em sociedade, nem em união, com quem não tem a mesma fé que eu tenho. Isso é perigoso. É nada, você vai ganhar para Jesus. Conversa. Deus fala isso aí porque não conhece a sua força. Você tem força para converter aquela pessoa. Então diz sim, vai em frente. Quem sabe ele até preparou para você. Misericórdia. Então vamos lá. Está aí uma cilada em que muitos caem em sociedades, em casamentos, em relacionamentos. Misericórdia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual. Fé diferente, amados. Em jugo desigual com incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Ou então, da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos recebereis. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Percebeu? Quantos você conhece que se associou a incrédulos, a julgos desigual? Quantos você conhece que estão nesse momento se relacionando com julgos desigual e incrédulos, não com a mesma fé? É raro, amados. É raro. Quando há um projeto, é diferente, amado. É diferente de ter uma serva de Deus que se converte, ou um servo de Deus que se converte ao evangelho, não à religião. Se converte. Converter a religião vai sair logo. Sabe essas pessoas que você vê entrando e saindo da igreja? Eles se converteram à religião, não ao evangelho. Eu estou falando de pessoas convertidas ao cristianismo, ao evangelho. É diferente, tudo é diferente. Quem se converte a uma religião não fica mais, não para. Mas se você conhece um cristão, pelo firmar os pés, a fé dele é firmada na rocha. Então é diferente alguém vir para Jesus e já está num relacionamento assim, já está numa sociedade assim, e aí ele crê, porque a palavra diz que Deus vai fazer a obra completa, e que a oração daquela mulher, ou daquele homem, ou daquele sócio, daquela sócia, pode mudar a história. Aí é diferente. Agora eu já conheço a palavra, aí eu vou me atirar aos braços de um incrédulo, ou de uma incrédula, ou de um sócio incrédulo, que não tem a mesma fé, julgo desigual. Eu vou me dar mal, porque a palavra diz que não há nada entre ambos, nada. Agora, venha Jesus, venha do jeito que você está, venha com o seu casamento do incrédulo, venha do jeito que você está, eu vou mudar a tua história. Agora, você já estando, tome os cuidados, porque há ciladas no meio do caminho. Você compreendeu agora a diferença, igreja? A igreja compreendeu? Ensine isso aos teus filhos, viu? Se a pessoa quiser ouvir, tudo bem. Se não quiser, não se preocupa, vai pagar o preço a pessoa, vai pagar para ver, e o preço é caro. Lá em Atos, por favor, que outra cilada. Eu disse lá no início, não temos aqui nenhuma ideia de questionar ou protestar, nós estamos ensinando, o nosso compromisso é com a verdade, amém ou amém, igreja? O compromisso desse ministério é aqui com a verdade, a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Qual é a próxima cilada que Deus permitiu relacionar aqui? A primeira foi união ou sociedade com julgo desigual, cilada, amém? A segunda, cultuar, que é adorar, cultuar a outros nomes aqui na terra, qualquer outro nome que não seja Jeová,
o Criador, o Senhor, ou simplesmente Deus, Criador do universo, o Adonai. Amém, igreja? Ou o único nome que Ele permitiu abaixo do céu que nós adorássemos para a nossa salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. Você pode ler com calma aí. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, onde você está, meu irmão e minha irmã? Você está acima do céu? É onde nós estamos. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você quer saber que nome que é esse, vá no versículo 11. E este Jesus é pedra, aleluia. Aí vai continuar falando, e não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ah, mas Deus está falando de salvação. Mas eu creio que tem alguém que pode interceder, mediar aí, né? Vamos dar um jeitinho, né? Tá bom. Jeitinho não se dá não, amados. Jesus disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você for um pouco mais longe ainda, vou lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo de número 2. Voltando a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5, só para lembrar, nós lemos há pouco: porquanto há quantos deuses? Há um só Deus. E quantos mediadores? Um só mediador, um único nome abaixo dos céus, e um só mediador entre Deus e os homens. Qual o nome que está aí? Cristo Jesus. Amém, igreja? Alguma dúvida disso? Não. O inimigo é sagaz. Ele tenta do nosso meio, ele tenta tornar anticristo. Porque qualquer um que não aceita a palavra e que age de maneira diferente da palavra, ele está contra Cristo. E quem não é por mim é contra mim, é anticristo. Igreja, por isso que ele fala: haverão muitos falsos profetas, vão aparecer muito anticristo contra a minha palavra, contra a minha pessoa. Vai em Romanos capítulo de número 1, por favor. É por tudo isso, amado, é por tudo isso que virá a ira de Deus na terra. Nós falamos que a segunda cilada é cultuar a outros nomes, adorar a outras, adorar criaturas. E aí está a revelação de Deus, porque que vai vir sobre a terra a ira de Deus. A palavra de Deus diz que esse mundo vai passar, esse céu que nós vemos vai passar, essa terra vai passar, e até diz como ela vai passar. E Deus é tão fiel nas suas promessas, que Ele prometeu para Noé. Se você estudou um pouquinho a palavra, conhece só um pouquinho, você sabe que o mundo já foi destruído por Deus com água. Ele mandou o dilúvio, só salvou Noé, a família e os animais, um casal de cada. Amém ou amém? E assim a ciência já comprovou que existe um dilúvio na terra. Amém, igreja? Pelos fósseis, por um monte de coisa que aconteceu aí. Amém? Então eu quero chegar agora na promessa de Deus a Noé. Noé, eu não vou mais acabar o mundo com água. Fiquei muito triste, aqueles gritos me entristeceu, enfim. Eu vou colocar um arco nos céus. Toda vez que chover, você olha para o céu, que eu estou alertando que eu não vou acabar com o mundo com água. É um arco-íris, né? Um arco. É um sinal que eu estou da minha aliança com a humanidade. Eu não vou acabar mais com água. Tá? Aí Deus sabia na sua ciência que Ele teria que acabar com esse mundo. Então agora vai ser de uma forma assim, para que não dá nem tempo de ninguém gritar. Vai ser um estrepitoso estrondo. Não vai dar nem tempo de ouvir grito. Vai ser no piscar de olhos, para você ter ideia. Está registrado isso para quem nunca viu na palavra de Deus, que tiver curiosidade, falar: esses homens assustam a gente. Depois você vai lá em 2 Pedro, no capítulo 3, não vai agora não, só estuda lá e vê, quando fala da terceira vinda de Jesus, da terceira.
e última vinda dele. Vai vir mais uma vez para buscar a sua igreja. Ninguém verá, só a não ser os que estão salvos, ouvirão a trombeta. Tanto os mortos que morreram em Cristo serão despertados, quanto os que estão vivos são arrebatados. Amém ou amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4. E aonde está a revelação sobre de que forma vai acabar esse mundo? 2 Pedro capítulo 3, que fala da última vinda do Senhor. E como vai acabar esse mundo? Num estrepitoso estrondo, numa grande bola de fogo. Não vai ser com água, mas vai ser no estrondo. O planeta Terra diz que todas as coisas que existem na Terra, tudo que há no céu e na Terra que nós vemos, vai desaparecer num estrondo, abrasados, não vai sobrar nada. Vai tudo voltar para o estado de origem, o espírito, para que esteja diante de Deus para o grande julgamento. E quem quer pagar para ver? Mas vai acontecer. 2 Pedro capítulo 3, estuda lá. Depois vocês me falam, tá bom? Eu estou em espírito, não estou nem preparado para esse endereço. Mas o Espírito Santo está mandando eu falar, eu vou falar. Só não vou ler porque o tempo não nos permite mais. Mas está lá, 2 Pedro capítulo 3, do versículo 1. Você pode ir até o versículo de número 13. Você estuda em casa, você vê se é essas religiões que assustam a gente. Vai entrando nessa onda da sagacidade do inimigo, viu? É a palavra de Deus. Vai passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Eu pedi que vocês fossem a Romanos, vocês se lembram? Por quê? Porque nós estamos falando da segunda cilada. A primeira que Deus nos permitiu citar, que não há como enumerar. Tudo que há nesse mundo é cilada. Amém ou amém? Mas Deus falou, eu vou permitir que você cite 3. A primeira foi a união, que é o que mais acontece. A união ou a sociedade com um jugo desigual. Você viu aí que a palavra alerta. E quem insiste em fazer isso aí, conhecendo a Deus, está se tornando anticristo. Pastor, e agora? E agora? Dobra teu joelho, chora nos pés do Senhor, se arrependa que Deus muda a tua história. Antes que seja tarde. Segunda cilada que o diabo coloca, cultuar a outros nomes. E é o que mais tem na nossa religião cristã. Na religião cristã. Agora, até no meio evangélico, mas pensa que tem um monte de gente no nosso meio. Você viu aquele homem? Ai, como ele prega. Eu vou lá, vou fazer aquela viagem, só vou tocar nas vozes. Oh, meu Deus do céu. Eu conheço um crente que viaja milhares e milhares de quilômetros para ir lá tocar no homem, dizendo que o homem é de Deus. Meu Deus, se você é de Deus, Deus está em você. Meu Deus do céu. Então não está cultuando a outros nomes, está cultuando. Aquele pastor, aquele homem, aquele missionário, aquele... Irmãos, não dê glória a homens. Homens são instrumentos de Deus. Quando você está com sede, você glorifica o copo ou a água? A água que mata a tua sede. Se não tiver copo, toma na mão. Se não tiver com a mão suja, toma no bico. Mas você mata a tua sede com a água, não é com o copo. Amém ou amém? A igreja compreendeu? Não glorifique o que não é digno de glória, irmão. Se você for na casa de um pobre, você vai tomar... hoje não tem mais, né? Tem ainda extrato de tomate no copo? Deve ter, né? No meu tempo tinha aí, minha casa, minha mãe tinha mãe, para fazer até coleção, né? Copo da xícara, é verdade. Quem ia lá, ela falou, até aquele copo da xícara que tem aquele desenho lá. Dá aquele lá, ela fazia questão, né? Hoje não, hoje é chique se você tiver uma taça de cristal, né? Um copo assim é chique, né? É caro, mas é chique, né? Mas o que mata a sede? Tanto copo de cristal assim como cristal. Que mata a sede? A água. Amém ou amém? A igreja compreendeu. Só para descontrair um pouquinho. Amém? Eu pedi que você fosse a Romanos. Nós estamos falando da segunda cilada. De cultuar, adorar a outros nomes. Cultuar é adorar a outros nomes. E Deus disse, se você não é por mim, é contra mim. Eu estou dizendo que não pode. Você está dizendo que alguém disse para você que pode. Alguém quem? Não, foi o homem santo que falou. Quem que é santo? Fulano é santo. Santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Amém, igreja? Vai ver, vai ser uma vergonha tão grande, amado, naquele dia, quando no julgamento aqueles que vocês acham que é santo, lá sendo condenado, lançado no lago de fogo. Ele não era santo. Santo que nada, isso aqui era demônio puro. Estou falando em espírito, amado. Santo é só o Senhor, amado. Amém, igreja?
Segue aqui comigo. Então, escute o que Deus diz na palavra, não o que os homens ensinam. Amém? Nós dissemos que o segunda cilada é o que acontece, é o que mais acontece na terra, é o culto a criaturas. E essa é a situação que mais abomina a alma do Senhor, a tal ponto de ele revelar na sua palavra que este é o motivo pelo qual ele virá com ira sobre a terra: a idolatria. Vai em capítulo 1 de Romanos, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu. Romanos capítulo 1, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. A ira de Deus se revela da onde? Do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Eu quero convidar vocês, amados, a irmos juntos lá no versículo 21, eu quero resumir. Porquanto tendo conhecimento, o homem, de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O versículo 22 diz que eles se inculcaram, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram, versículo 23, a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém, igreja? E aí você vai seguir aí abaixo, aí você vai ver aí vai ver o que Deus fala sobre a homossexualidade e tantas outras coisas. Lê aí, se você quer saber onde Deus questiona a homossexualidade, lê a sequência. Eu não vou nem ater mais aqui, porque eu não quero entrar nisso, né? O dia que Deus me der uma pregação para isso, eu falo e gravo na internet e falo ao vivo em qualquer lugar. Quer empreender, quer processar, processo. Eu tenho um advogado que me defende, que é Jesus, o meu advogado. A palavra é a minha defesa. Mas está aqui, siga a leitura aí, você vai entender o que Deus fala sobre isso aí. Amém ou não amém? Mas continuando aqui, vamos entender. Segunda cilada. A primeira é união ou sociedade com julgo desigual. É cilada. Adorar, fica adorando aí. Eu adoro aquele homem, adoro aquela mulher, adoro, vai adorando, viu? Vai adorando, você que onde vai parar. Eu me prostro. Eu não estou adorando, só estou cantando. Só estou fazendo. O que eles falam? Eles falam um monte de bobagem, eles falam, né? Que eles não estão adorando. Fala outra coisa lá. Sei lá o que eles falam em outras religiões aí. Mas não importa. Estão cultuando sim, estão adorando sim. E isso é abominável ao Senhor. Amém? Essa é a segunda cilada, é o que mais tem. E esse é o motivo da ira de Deus. Festas pagãs é a terceira cilada que Deus me permitiu citar. Festas pagãs, onde são feitos alimentos consagrados a demônios. Vai em 1 Coríntios, no capítulo de número 10. 1 Coríntios 10. Você queria ouvir algumas ciladas? Está ouvindo um monte aí. A terceira é festas pagãs, onde são feitos consagrados alimentos a demônios. E as pessoas pensam que estão ali, sabe? Não vai acontecer nada, não vai? Espera aí, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fuge, encontraram aí, amados? 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Amém ou amém? Quando você bebe o cálice na Santa Ceia, você está consagrando a quem aqui lá? Ao sangue de Jesus. Quando você come do pão, você está comendo algo que está sendo consagrado ao corpo de Cristo. Amém? Então, é isso que está dizendo aqui, porventura, o cálice da bênção, versículo 16, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém, igreja? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, que é um só corpo,
porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Aqui está falando de algo judaico, mas vamos seguir em frente aí, que quando for da nossa área nós falamos aqui. Versículo 19: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Você viu no versículo 20. E o apóstolo Paulo fala: eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice, versículo 21, o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Alguém tem coragem de desafiar Deus aí? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Alguém está provocando a ira de Deus fazendo isso aí. Aí, pastor, que tem a ver isso aí com festas pagãs? Eu não participo de festas pagãs. Será? Será que não? Chegamos lá já. Tudo nós estamos mostrando aqui, amado, tem um só propósito: é para despertarmos aqueles que dormem, para que voltem para o cristianismo, a palavra, e para que ensine às suas crianças, os vossos filhos e filhas, o caminho que elas devem andar, para que lá na frente eles não tropecem e caiam. Lá em Provérbios 22:6 fala isso: ensine a criança o caminho em que deve andar. Amém ou não amém? Para que quando ficar mais velho, né, ela se lembre, né? Amém, igreja? Provérbios 22:6. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Nós temos ensinado as nossas crianças sobre o Natal? Ou ainda levamos elas ao encontro dos papais noéis? E lá no carnaval, temos explicado aos nossos filhos o que é aquela baderna toda? Que aquilo é uma festa carnal, que um cristão verdadeiro não se envolve com aquilo lá? Ou será que temos incentivado nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes a dançar ou a pular? Alguns pais de cristãos até levam seus filhos, mas não deixam eles na porta e vão pegar na saída. Misericórdia. E há muitos, viu, amados, no meio cristão que fazem isso. Acha normal, tadinho, deixa eles, então vai deixando, viu? E lá aquele período das festas do mês de junho, ali, você tem dito aos seus filhos que só Jesus é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor? Ou temos incentivado nossas crianças para dançar para o São não sei o quê, para o São não sei o quê, para não sei o quê, participar dessas festas aí, até levar eles nas escolas, até sentar com eles juntos, bora lá junto, leva lá, põe o chapéuzinho, vamos embora. Tem feito isso? Não vos associeis com coisas de demônio, amados. Pastor, mas você não serve. Eu estou falando em espírito com a igreja. As pessoas falam: não, eu não faço nada disso. Será que não? Agora você está começando a ouvir coisas que você nem sabia, porque o inimigo é sagaz e você nem percebe que ele faz você fazer isso e morre de rir de você, e vai para a igreja ainda falar: Deus diz que aqui, só aceita como o senhor aqui lá ainda? Me dá para mim, Senhor, para de proteger ele, aquela família, dá para mim, deixa só ficar um dia aquela família na minha mão. O senhor não larga deles. Se eu conseguisse pôr a mão naquela família, olha lá, são meus, olha lá, olha lá, diz que é do Senhor, olha lá. Misericórdia. Reflita, irmão, reflita. Eu não gosto desse livro porque é disso. Sou muito assim, né? Pode ir onde você quiser, amado. Tem um monte de porta aí, né? Só que eu te digo uma coisa: o evangelho não é roupa, não. Essa não me serviu, roupa outra. O evangelho é uma só, é um só. O evangelho é um só. Ou você se reveste dele, ou você vai para o inferno. Vamos lá. E agora Natal, Páscoa? Hein? E agora Natal, Páscoa? O que temos dito aos nossos filhos? Igreja?
Com certeza, o tal ovo de Páscoa não vai faltar no domingo. Pastor, e agora? Eu vou comer também ovo de Páscoa. Não se preocupa, eu gosto de chocolate. Eu oro, está tudo abençoado. Não se preocupa, não vou cortar ovo de Páscoa de ninguém aqui não. Só quero que você diz para o teu filho, para o teu sobrinho, para o teu neto, seja para quem for, que a Páscoa verdadeira é Jesus Cristo. E explicar para eles que tudo é coisa inventada, para comércio. Primeiro que o diabo usou da ganância deles, aquele sentimento que foi de lá no começo, para dar para eles as condições de isso ir na mídia e tomar um corpo incomensurável, que agora todo mundo tem que consumir e comprar. Amém ou não amém, igreja? Estou falando alguma bobagem? Depois que abre aquele negócio, come, não é um chocolate normal? Então abre os olhos do teu filho, da tua filha. Não deixe ele adorar aquilo lá como se fosse o fim do mundo se não ganhar. Ensina para ele, filho, senta aqui. Esse negócio aí que ensina, filho, vamos aprender aqui desde pequenininho, ó. Pastor, mas são muito pequenininhos para aprender. Vai dando corda. Daqui a pouco ele está aí já conhecendo o sexo com 5, 6 anos de idade e você está pensando que ele é pequeno, criança. O mundo não está brincando com seus filhos não, amado. Na internet, no WhatsApp, essas coisinhas. O mundo não está brincando não. Sente com teus filhos, ensina. Será que nós estamos fazendo isso aí? Será que nós estamos falando para os filhos que a verdadeira alimentação espiritual é Jesus? Que o que é a Páscoa? Será que eu me preocupei em entender o que é a Páscoa? Se você quer entender um pouquinho mais do que é a Páscoa, venha domingo. Essa igreja domingo vai falar sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Domingo, tá? Hoje não, senão nem tem tempo para isso. Mas vigia, mas vigia, porque levar o teu filho para tirar foto do Papai Noel, você está levando. Dá ovo de Páscoa para ele, tá, mas levando para a igreja não está. Até quando, diz o Senhor? Até quando? Eu vou ver essas coisas acontecerem e vocês sendo enganados pela sagacidade do inimigo. Meu filho e minha filha, tadinho, não pode ouvir a palavra ainda. Não pode. Mas pode contaminar-se com as coisas desse mundo. Mas pode ouvir as coisas desse mundo. Pode deixar ele à vontade ou ela à vontade na frente de uma internet. Igreja de Jesus, por favor, entenda que o pastor aqui está só perdendo como homem falar isso para vocês. Se você estiver na carne, você é a primeira a sair daqui falando mal do pastor e achando que você é um fanático. Na carne você fala isso. Em espírito você vai louvar Deus, que Deus colocou seus pés onde te prega a verdade. Amém, igreja? Eu creio que Deus plantou, o inimigo não arranca. Aleluia, Jesus. Então, finalizando, é isso aí, amados. Isso aqui é um culto de libertação. Que nossas crianças precisam entender a verdade, desde pequenos. Conclusão. No Novo Testamento, que é a nova aliança de Deus com os homens, Cristo Jesus nos deixou 2 mandamentos. Quais são eles? Só 2, na nova aliança. Tem pessoas que vão aprender os 10 mandamentos e não sabem os 2 principais que foram deixados. Deus só deixou 2 para não complicar. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo, a teu semelhante, como se for a ti mesmo. Amém? 2 mandamentos. Se você cumprir esses 2, toda a escritura está completa na tua vida. E Deus só deixou 2 ordenanças, 2 mandamentos e 2 ordenanças em forma de rituais. Só 2. Não há mais nada, amados. Uma nova aliança. Quer seguir a velha? Segue. Mas a velha vai cobrar você pela lei. A nova aliança diz que há 2 ordenanças apenas como rituais. A igreja de Jesus sabe nesse lugar quais são as 2? Batismo e a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, meu Deus do céu, é a Páscoa. É a Páscoa que Deus deixou para nós. Jesus, ele instituiu a Páscoa. E é a Santa Ceia. Não é para falar isso uma vez por ano para os filhos. E o diabo é tão astuto, tão nojento, que aí, se você perguntar o que é Páscoa para os teus filhos, pergunta para as crianças do mundo, 99,9,9999 vai dizer, é ovo de Páscoa, é coelho. É verdade ou não é, igreja? Que bom, hoje eu dei os ovos no netinho e falei, a Páscoa nossa é Jesus. Isso aqui é chocolate. A Páscoa é Jesus. Igreja do Senhor,
Domingo a pessoa vai se assentar na mesa com a família e vai falar boa Páscoa. Como no final do ano, Feliz Natal. Natal do quê? Quem que nasceu ali? O que tem de Cristo no meio ali? Nada. Nesse mundo aí. O que tem de Páscoa cristã no domingo? Nada. Tem ovo. Tem pessoas que não se preocupam nem em cear com o Senhor, que é o ritual ordenado por Deus. Mas o ovo não vai faltar domingo. E vai falar para o seu filho, boa Páscoa. Vai falar para o seu neto, para a sua neta, boa Páscoa. Mas não nem ceia com o Senhor. Que é a ordenança dele. Fazer isso de quando? Sempre. Sempre. Ah, pastor, o senhor me ofendeu agora, me ofendeu. Olha, amado, dia que eu vou falar para uma pessoa, Deus vai me dar autoridade de eu falar com você. Eu estou aqui como ministro de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, falando com a coletividade. Se a palavra te tocou, glórias a Deus, que Deus te ama. Amém ou amém? Então vamos lá. Ai, Jesus Cristo. Então, amados, cheio de demagogia, né, amado? Isso é demagogia. Esses tais cristãos que estarão dando ovos de chocolate para os seus filhos e até para os seus parentes, desejando eles boa Páscoa. Que fique bem claro, amados, nós estamos dentro de um tempo do Evangelho. Nós estamos pregando a palavra do Evangelho. Amém? E é isso aí. A igreja cristã evangélica tem que saber a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Romanos capítulo 14. Porque, como eu disse lá no início, nós não queremos questionar a nada, amados. Não queremos questionar nenhuma religião, não estamos aqui protestando, estou ensinando o Evangelho, amém ou amém? Estou ensinando, agora só aprende quem quiser. Você tem livre-arbítrio de querer vir no próximo culto ou não, amém ou amém? É livre-arbítrio. Ninguém foi forçado. Alguém foi lá e pegou você pelo colarinho e falou, vai para a igreja hoje. Pastor passou lá e falou, você vai ou não vai hoje para a igreja? Foi isso que aconteceu? Você está aqui porque você quis, amém ou amém? E aqui se prega a palavra. Agora eu prego porque o Espírito Santo me revela. E se ele me revela, ele vai testificar em quem está com o coração aberto. Que ele me revelou porque eu me quebrantei. Porque ele me ungiu para isso, eu não sou merecedor disso. Mas eu me quebrantei e falei, Senhor, eu preciso da tua unção sobre minha vida. Eu tenho uma responsabilidade que o Senhor me deu, eu não pedi. Amém? E agora, ele tem também esse cuidado de pegar tudo que foi falado aqui, mensagem dele, e ir no coraçãozinho de quem está com o coração aberto, não coração endurecido. Porque há um texto em Hebreus que fala, se hoje ouvides a voz do Senhor, vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Amém? E se você endurece o coração, sabe o que aconteceu? Não entrou nada. Agora você se quebranta, se humilha, fala, poxa vida, quanta coisa que eu não sabia. Se você se humilha e reconhece que, assim como eu, como você, todo ser humano, nós não somos nada, precisamos conhecer e cada dia aprender cada dia mais com o Senhor. Se você se humilha, você vai ser exaltado, amado. Agora não se soberbeça não e se exalte, que Deus vai te humilhar. E aí você vai lembrar, bem, tinha razão, aquele pastor de cabelo branco, ele tinha razão. Tinha, né? Tinha. Só que na época que ele te pregou, era para militar tudo isso aí. Romanos 14 diz assim, porque eu quero deixar bem claro, a função da igreja é ensinar, não é protestar, não é nada. Porque se todo esse povo aí, Natal, Feliz Natal, se realmente todo mundo dá as mãos, agradecer a Deus, em nome de Jesus, não importa, é cristão, não é cristão, não é Cristo, não é Jesus, não é Natal de Jesus, e ali, sabe, fazer uma ceia, colocar o amor, pedir perdão um para o outro, se abraçar, lembrar daquele que você ofendeu durante o ano, olha, eu não quero virar esse ano mais desse jeito não, eu quero te abraçar antes do final do ano, eu quero te encontrar, ir lá, isso é cristianismo, amém ou amém? Isso é cristianismo, isso não é demagogia. Então se essas pessoas fizerem e é para Jesus, Jesus recebe. Se domingo você tiver comprado o teu ovo de Páscoa, né? E quiser desejar boa Páscoa, ensina primeiro, ora com teus filhos, almoça ali, Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus por esse alimento, consagra ele e tal, você faz, Deus vai colocando a palavra na tua boca, você é o chefe da família, teus filhos vão te admirar, meu pai, minha mãe, são cristãos verdadeiros. O inimigo vai ser envergonhado na vida daquele filho que é rebelde, que está se tornando rebelde quando você está dizendo, não tem problema não, é século 21. Século 21, cada século vai chegando, está chegando ao final do tempo, e você viu como será no final dos tempos. Você tem a liberdade, livre-arbítrio de escolher que tipo de descendência você quer ter.
Não sei. Aonde você quer ver a tua descendência? Você tem esse livre-arbítrio. E se você ensinar a palavra, você não vai ser cobrado. Amém ou não amém? Então, vamos seguir aqui. O que eu quero dizer, amado, se tudo isso aí for realmente para Deus, se é sábado, é sexta-feira santa, isso eu vou entrar aqui em estudo. Irmão, Jesus não morreu numa sexta, não ressuscitou no domingo. Ah, pastor, o que é isso? Não nasceu no dia 25 de dezembro. É verdade, eu não nem vou entrar nisso, porque aí eu teria que ter mais 2, 3 cultos desses. Ele não morreu numa sexta-feira, não ressuscitou no domingo, não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas se tudo isso que fizerem é para Ele, e fizerem com o coração para Ele, Ele vai receber. Ele não quer saber esse negócio. Ah, tudo bem, eles estão falando, mas é para mim, eu estou vendo o coração deles, é para mim, eu recebo. E você não julga teu irmão que ele está fazendo isso, não, ele está fazendo para mim. Amém? É isso que diz Romanos 14. Acolhei o que é débil na fé. Débil é fraco. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil, que é mais fraco, come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha bem definida em sua própria mente, tenha a opinião bem definida. Olha, é isso que nós queremos chegar. Que cada um, amado, na minha fé, a minha convicção é isso. Então você vai bancar isso até o final. Ah, mas eu não tenho certeza. Então você não tem como. Então a sua opinião não está definida. Então isso não é convicção. Amém ou não amém? Então está aí, ó. Deus está dizendo que cada um tenha muito bem definida a opinião dentro de você. Amém? Ele até fala, alguém distingue entre dia e dia, se faz para o Senhor, e o que come, se come para o Senhor, porque dá graça a Deus, e o que não come, mas dá graça a Deus. Amém ou não amém? Então ele fala, porque nenhum de nós vive para si mesmo, ou morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, viveremos. Se morremos para o Senhor, morreremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então essa é a visão da igreja cristã. Eu estou dentro de um templo sagrado, consagrado, onde eu preguei e ensinei a verdade. Agora o meu conceito com essas pessoas aí fora não é dar de dedo neles. Eu não vou sair daqui dizendo, você está fazendo isso? Mas eu não faço não, amado. Tem pessoas que falam, pastor, no final do ano me dá uma bebida. Você vai tomar? Não, você está me dando. O que eu vou fazer agora é da minha conta? Eu recebo. A pessoa me dá, eu recebo, com amor. O que eu vou fazer com isso? Não é da conta que a pessoa me deu. Agora não vou, não, faça de mim esse cara, tirar essa maldição. Eu estou caçando conteúdo com essa pessoa. Tem pessoas que me dão vinho no final do ano. Tem um irmão que estava trabalhando, cadê o Laércio? Não estava, Laércio, trabalhando com você aqui. Não passou um cidadão aí do vinho do mundo e falou, ei pastor, gostou do vinho que eu te dei? Eu falei, adorei. Eu não falei, gostei muito. Ou você tomou? Então eu falei, não, fiz um belo do manjar com o vinho. Ah, mas o vinho daquela qualidade, não podia, você estragou o vinho. Eu falei, não estraguei, ficou muito bom. Queimou tudo o álcool, né? Por isso que ele ficou frustrado. Mas é assim, amados. Então, mas eu não briguei com a pessoa quando a pessoa me deu. Eu quero dizer que Romanos 14 diz que eu devo andar em paz com todos os homens. Seja o que ele faz, o que ele deixa fazer, se ele faz ou não faz, porque ele confia no Senhor, espera do Senhor, Deus conhece o coração dele. Amém ou não amém? Agora comigo não. Eu sei a verdade. Eu tenho que cuidar desse templo aqui. Amém? É isso que eu queria chegar nesse ponto e finalizar. Que cada um vai estar diante de Deus, vai prestar conta do que fez. Amém? A missão da igreja é ensinar. Eu ensinei. Agora, o livre-arbítrio é seu. Você pode sair daqui para fora, guardar tudo isso com muito carinho e arquivar ali, colocar em ordem, praticar, ou simplesmente pegar um cecinho de lixo no mundo espiritual, dentro do seu coração, na sua mente. Para mim não serviu. Pô, fecha. Vai ver tua vida. Mas naquele dia você vai prestar conta. Amém?
Coloque-se em pé. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito. É um culto de libertação, viu, amado? Não esqueçamos de libertação, por favor, pega a folha. E aqui na internet, quem quer começar uma campanha agora também, hoje, você ouviu a palavra, foi tocado, entre em contato comigo no e-mail que você está vendo aí agora, franca.luciano@uol.com.br. Meu nome é Luciano França, mas na internet não dá para colocar França, é franca.luciano@uol.com.br. Peça uma folha dessa aqui, eu vou enviar no anexo para você, você vai imprimir, vai preencher e pode fazer através da internet esta campanha, como os irmãos que estão aqui vão pegar a folha. Se você já teve um outro culto, já pediu, essa semana teve um que pediu, se você está começando agora, coloque-se em pé, eu quero estar orando com você, assim como os que pegaram a folha aqui, vão colocar-se em pé também no nome de Jesus. Mas eu não preenchi a folha ainda, pastor, não tem problema, você vai preencher em oração, depois vai preencher em casa, amém ou não amém? Tá? Essa folha ela é uma folha consagrada, revelada por Deus, é uma folha onde você deve colocar o teu nome como fiel, a pessoa que vai se fidelizar de cumprir a campanha, vai escolher a causa se é para você própria ou para terceiros, tá bom? Vai detalhar a causa, se não couber que coloca no verso, e vai acompanhar a campanha do 1º ao 7º dia. São 7 sextas-feiras. Você na internet, são 7 semanas. Pode escolher qualquer dia da semana, mas são 7 semanas, 7 mensagens. Você deve ir acompanhando e marcando aqui a data até finalizar. Você aqui na igreja, já traga da sua casa, marcadinho, a semana que você está fazendo, e já respondendo a pergunta que está aqui em cada dia da semana que você está cumprindo. Amém? Faça com honras, creia, e Deus vai honrar a tua fé. Amém? É uma campanha de libertação agora. Vamos orar então pela sua causa, que o horário já se foi. Você que vai entrar agora na presença de Deus em oração pela tua causa, eu vou falar no microfone, você vai ter um tempinho para falar com Deus o propósito da tua campanha. Assim você também na internet. E os demais intercedam por quem vai orar. Eis aí meu pai, teus filhos, as pessoas que esta noite foram tocadas, ou na internet foi tocada, de iniciar uma campanha, Senhor, de libertação, para a causa ou as causas que eles estão colocando diante da tua presença. Lembrando, Senhor, eu lembro a eles que é uma folha para cada causa. Se houver mais de uma causa, deve ser o número de folhas correspondente às causas. Então, cada folha corresponde a uma causa, Deus. E eles estão agora apresentando cada causa, cada situação, que depois eles preencherão nessas folhas, cada motivo de estar iniciando essa campanha. E farão 7 semanas esse propósito de ouvir a tua palavra, porque o Senhor estará trabalhando, agindo na vida deles e na causa pela qual estão pedindo, pela obediência deles, de ouvirem a tua palavra, e ao mesmo tempo eles crescendo na tua graça e no teu entendimento, Senhor. Para a glória do teu nome, eu abençoo a quem inicia a campanha, e peço que o Senhor receba cada pedido de campanha, Senhor, e o teu nome seja glorificado através das respostas que o Senhor enviar, em o nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus? Amém? Tem alguém ainda orando? Deu tempo? Amém? Então agora vamos falar coletivamente. Repita comigo agora com os lábios. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença, apresentando o propósito desta campanha. Acabei de apresentar uma oração individual e agora coletivamente eu oro para declarar espiritualmente e publicamente a minha fé. Eu sei a quem estou entregando esta causa e sei que receberei do Senhor, no nome de Jesus, a vitória. Por isso eu já te agradeço, Senhor, porque sei e confio no Senhor, em o nome de Jesus. Diga amém. Então tome posse amém, igreja? Então tome posse da tua vitória, preencha a campanha em casa e venha 7 semanas ouvir a palavra e cumprir o propósito de completar as 7 semanas na campanha em nome de Jesus. Amém? Então você que em casa está, preencha essa campanha e você depois faça 7 semanas de propósito de ouvir a palavra. Agora você que está no meio da campanha, coloque-se em pé em nome de Jesus. Meu Deus, o horário se foi. Vocês vão me perdoar hoje, viu, amados? 10 para as 10, mas você vai passar pelo teu caminho de volta na tua casa ou para onde você for, você vai ver um monte de gente saindo para baladas, viu? Então você está aqui buscando para a tua alma, para a tua descendência. Glorifica o Senhor pelo tempo que você está na presença de Deus. Senhor, aí estão seus filhos que estão no meio da campanha.
Eles farão agora uma oração de convicção de fé para declarar publicamente aquilo que eles declararam lá no primeiro dia e testificando agora, em nome de Jesus, os propósitos deles na tua presença. Para a tua glória, receba essas orações. Amém? Agora vocês que estão na internet, que também estão no meio da campanha, coloque-se em pé com a sua campanha, já deve estar preenchida, acompanhada, marcada certinho ali, a semana que você está, amém? Está assim na sua? Amém? Então agora você pode, então, está liberado para fazer a seguinte oração. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, em tua presença, cumprindo o meu propósito, porque eu entreguei em tuas mãos esta causa, e eu falei publicamente naquele dia, que eu confiava no Senhor, e eu continuo confiando, porque só o Senhor é Deus. Eu tenho convicção de fé, que darei testemunho da minha vitória, porque o Senhor é Deus, e eu confio na tua promessa, na tua fidelidade, em o nome de Jesus. Amém? Então fica em paz e toma posse da tua vitória, no nome santo de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu terminei a campanha, e a minha vitória, você não tomou posse dela? Então espera que você vai glorificar o Senhor, você vai ver a glória de Deus. Amém?